passada a gente passou por um processo muito complicado, pastor Denilson, vou até comentar já. Depois a gente vai tratando um pouquinho a respeito disso também, dentro da sociedade, dentro da igreja. Mas a gente passou por um processo muito complicado. A minha esposa, ano passado, ela passou por um câncer de pâncreas. E durante aproximadamente, desde muito pequena, minha esposa sempre sofreu de depressão, uma tristeza muito grande, né? E aquilo fica dentro da gente, a gente acha que é uma coisa absolutamente normal, mas é uma coisa que se a gente não cuidar, acaba virando uma bola de neve e aí fica dificultoso de se resolver. Mas aí a gente acabou se casando, eu casei com a minha esposa, isso há 10 anos atrás, já 10 anos e meio atrás. E a minha esposa sempre disse, né, a respeito do que ela tinha esse sentimento, dava para se perceber. E durante um bom período da vida dela, depois de casada, a gente sempre sofreu com depressão muito profunda. Mas era um tema que eu não gostava muito de tratar, pelo fato de que nem todo mundo entendia de fato o que seria. Até eu, no começo, eu achava que era uma coisa meio que, vamos utilizar o termo aqui, eu pensava que era frescura. Chegava em casa, eu via minha esposa, às vezes deitada em casa, sem ter muito desejo de fazer algumas coisas dentro do lar, que isso é absolutamente normal. E na minha cabeça eu até tive alguns problemas dentro de casa, porque a gente acabava discutindo, porque na minha cabeça eu achava que era uma coisa de vamos colocar uma preguiça, alguma coisa do tipo, né? E aquilo ali foi ficando grande, 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 até um certo tempo a minha esposa não sentir prazer pela vida, né? Então eu comecei a entender que aquilo lá era muito mais profundo do que eu imaginava. E eu pedi a Deus assim uma direção para Deus nos agraciar pelo fato de que, mesmo a gente pregando que a gente vai fazer a obra de Deus, eu queria que minha esposa estivesse do meu lado, né? A gente sente aquela falta, pastor. A gente prega, a gente crê no milagre. E Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar. A gente passou por um processo dentro desses 10 anos de câncer no ano passado, de pâncreas. Um câncer de... Eu gosto muito de falar dessa questão do câncer, porque foi um câncer bem complicado no pâncreas de tamanho de 5,6 por 4,8, né? Para você ter noção do tamanho do problema, o pâncreas humano ele tem de 10 a 12 centímetros, o tumor que estava dentro do pâncreas da minha esposa tinha 6 centímetros, praticamente a metade. E aí quando você observa a questão do câncer em si, se você observa a internet, você vai ver que na internet de 100 pessoas que têm um câncer pancreático, 90 morrem, né? E 10 ela consegue até uma sobrevida, mas com muita quimioterapia e radioterapia depois de 6, 7 anos, pastor. Então, a probabilidade da minha esposa falecer era gigantesca, mas a gente acreditava que tudo existia um propósito de Deus. E nesse meio tempo, Deus começou a tratar com a minha esposa, e não só com ela, mas também com a minha pessoa, porque a minha esposa, aquele desejo que ela não tinha de viver, depois que ela soube dessa doença do câncer, ela começou a sentir um prazer de vida. A gente começou a entender que minha esposa começou a sentir muita falta de estar na presença de Deus. Uma coisa que ela nunca perdeu, mas era uma coisa que ela não sentia aquele desejo de estar dentro da igreja. Para ela estar dentro de casa era o suficiente. Mas Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar. Esse meio período a gente, né, em novembro, isso aconteceu em outubro, que a gente descobriu em novembro, Deus permitiu minha esposa ir para Barretos. Em Barretos, Deus fez uma grande obra na vida da minha esposa. A gente foi por volta de umas 15 vezes, ida e volta. E no dia 1º de dezembro, a minha esposa operou. Quando ela fez a cirurgia, ela fez uma cirurgia robótica, 6 furos na barriga, 5 da cirurgia, um outro corte do dreno e um corte também na cesárea, pelo fato de que os médicos acharam por necessidade, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Então, a gente tirou mais do que a metade do pâncreas da minha esposa, ficou só um pedacinho da cabeça do pâncreas, e também tirou o baço da minha esposa, que acharam necessário, pelo fato de metástase. Então a gente compreendeu que o câncer que estava dentro da minha esposa, a gente tem papel, inclusive, que era um câncer maligno. Mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Quando a gente foi para lá, minha esposa ficou por volta de 7 dias em Barretos, depois da cirurgia. Ela operou dia 1º, dia 7 ela saiu. Durante 3 dias a minha sogra ficou lá. No quarto eu fui para Barretos. Lá a gente aprende por demais, para quem nunca foi. Para quem já foi sabe o que eu estou dizendo aqui, a gente aprende a valorizar a vida. A minha esposa, antes de fazer a cirurgia dela, a gente começou, logo após ela fazer a cirurgia, a gente fazia fisioterapia, porque ela tinha que fazer fisioterapia para poder ir embora.
E eu cheguei dentro do quarto naquele dia, né, no quarto dia que ela estava lá, e eu dei uma observada, do lado não tinha ninguém. E eu falei com Deus, eu disse, Deus, por que, que os cortes estão na barriga da minha esposa? Porque é uma coisa, meus irmãos, que é só Deus para dar vitória e graça, né? Você não compreende, não consegue entender o trabalhar de Deus, mas Deus ele tem as suas maneiras, as suas ferramentas de trabalho. E ele trabalha de um jeito que a gente acaba não entendendo. E de repente Deus falou comigo lá dentro daquele quarto, dizendo assim, ó, ela perdeu órgãos, mas não perdeu a vida. Então descansa o coração que eu sei que trabalhar. Naquele presente momento, a minha esposa pediu pra gente louvar a Deus com alguns hinos dentro do hospital de câncer. E naquela oportunidade ela chorava por demais e ela disse assim, eu posso te confessar um negócio? Pode confessar. Ela disse para mim, a gente passou por tanta provação, por tanta luta, mas na hora que eu fui para a mesa de cirurgia, eu falei com Deus. Eu disse, Deus, eu te peço, me dê mais uma oportunidade de vida. É uma coisa estranha de se entender, parece até sem nexo, né? Porque durante 10 anos a minha esposa sempre sofreu com essa depressão e teve um momento que ela não sentiu prazer na vida e um dia ela chegou dentro da minha casa e disse assim, eu só estou viva por causa do nosso filho. Porque se não tivesse o nosso filho, a minha esposa ela tinha partido, ela não tinha desejo pela vida. Mas naquela oportunidade que ela vai para a mesa de cirurgia, ela pediu, Deus, se o Senhor realmente tem uma obra na minha vida, por favor, me dê mais vida que eu quero viver. Então, antes da cirurgia, sem prazer de vida. Depois da cirurgia, prazer de vida. Então, Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Ali, Deus, ele trabalhou dentro da depressão da vida da minha esposa. Minha esposa é uma pessoa feliz hoje, alegre. Ela sente e entende que Deus tem um projeto na vida dela. Mas a depressão é bem complicada, difícil, é um degrau por degrau na escada, pastor. É dificultoso. Eu só conto esse testemunho por conta, para a gente começar a trabalhar em cima desse tema aqui, para você ver o quão profundo é. Porque a depressão é uma coisa interna, mas se a gente não vigiar pelas emoções, tristeza, a gente acaba trazendo problemas internos também até para a nossa própria saúde. A Bíblia diz que o coração alegre ele formoseia o rosto, mas o triste ele acaba desfigurando, né? Então a gente tem que entender que esse não é só um problema só de alma, mas também um problema que sai de dentro para fora e acaba trazendo problemas para a nossa própria saúde carnal, né, pastor? É complicado. A depressão, uma das coisas dela também, Jefferson, é roubar tirar da pessoa essa perspectiva, né, da vida, né? Com certeza. A pessoa começa a olhar a vida de uma forma ofuscada, sem esperança, sem sentido, né? Sim.